Você pode saber um montão de coisa, você pode ser uma pessoa dedicada, esforçada, lutadora. Se você se desconecta da fuente da energia que é Deus, através do Espírito Santo, todo o que você sabe não te servirá para nada. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Não te servirá para nada, absolutamente nada. É como a palavra que nós outros vamos ler para você agora. Ponga aí por favor em pantalla. Permanecer em mim. Preste atenção. É uma decisão nossa. Você sabe que Deus não se aparta de nadie. Deus nunca se apartou de alguém. É a pessoa que se aparta de quem? É a pessoa que se aparta de Deus. E quando a palavra diz permanecer em mim, Deus está dizendo, é tua decisão. É você que elige tal coisa. Nadie pode tomar esta decisão por você. Se vocês que estão aqui hoje dizem assim, o bispo, o próximo domingo eu já não quero mais vir à igreja, mas se Deus me ama, Ele me vai convencer. Não. Deus não tem a obrigação de convencer a nadie, somos nós outros que temos que estar convencidos por la palavra que Ele já nos ha derrado, por la vida que nós outros hemos vivido. Você sabe o que é uma vida sem Deus? Você sabe o que é uma vida distante de Deus? Quizás os mais jovens que cresceram em la igreja hayan tenido algumas experiências por estarem apartados de Deus, mas os mais grandes que conheceram a Deus depois de já major, eu tenho a certeza que você daria todo, se você puder volver o tempo e haver-lo conhecido mais jovem. Quem aqui, se você puder, você lo haria, verdade? Sim ou não? Porque só há uma verdade na vida: nada podemos sem Deus. Repita comigo: nada podemos sem Deus, lejos de Deus. Então Ele disse que permaneça em mim, porque se você permanece em mim, que disse? Eu permaneço em vosotros. Me estão compreendendo? Primeiro começa comigo. Eu decido permanecer. E permanecer, preste atenção, não é você vestir-se de religiosidade, não é você vestir-se de uma aparência, uma máscara, fingir, porque uno pensa que para ser de Deus uno tem que simular, fingir, usar uma capa de religiosidade. Mas a conversão te transforma em uma pessoa naturalmente de Deus. Sabe o que significa uma pessoa naturalmente de Deus? Uma pessoa que tem falhas. Ou será que a el mais convertido de los hombres, el mais santo de los hombres, não tem falhas? Tem ou não tem? Agarra os heróis de la fé. Lê sobre os heróis de la fé, sobre todos eles, desde o amigo de Deus, Abraão, desde o homem segundo o coração de Deus, Davi, desde o servo, ele dijo, Moisés, mi servo ha muerto. Vaja ver como foi Moisés, el servo. Ele teve falhas. Nós outros não somos perfeitos só há um, que é quem? Que é Deus. Então, a pessoa naturalmente de Deus, ela tem falhas, mas ela sabe que porque ela prioriza a Deus sobre todas as coisas, suas ações e decisões la harán estar sempre decidindo por agradá-lo. Por quê? Se eu sei que se eu vou por este caminho agir, eu estarei desagradando-lo ou apartando-me de Ele, então, por mais fascinante que seja este caminho aqui para mim, mira que bonito, que hermoso, para mim carne é uma maravilha, mas não agrada a quem? Então eu vou por aqui, onde agrada. Graças a Deus, e por aqui todo me irá bem, como está escrito aqui,
permaneced em mim e eu em vosotros, como el sarmento não pode dar fruto por si mesmo, sino que, se não permanecem na vida, assim tampouco vosotros, se não permaneceis em mim. É decir, não há como darmos frutos se estamos apartados de Deus. E o fruto é a prueba. A vezes, a persona, ela disse assim: eu sou convertida, eu sou de la fé. É muito fácil dizer eu creio, e na hora de que você tem que ir ao altar, será que você ha dado frutos de la fé? É como Jesus. A palavra poderia quedar-se, como disse a palavra de Deus em Juan 3,16. Que disse? Você tem que ler a Bíblia. Amou Deus ao mundo de tal maneira que deu o quê? Poderia quedar-se só em la palavra, sim ou não? Mas que isso Deus? Deus mandou Jesus. Jesus passou por aqui. Jesus morreu, Jesus foi castigado, Jesus foi crucificado, Jesus sofreu persecução, Jesus sofreu traição, tudo isso ele passou. Porque Deus deu pruebas, deu o fruto de que o que ele falava não era apenas palavrerio, era verdade. Porque às vezes a pessoa quer que Deus mostre o fruto de seu poder, mas será que você ha dado fruto de um convertido, que são ações? O fruto é algo visível, diga graças a Deus, não são palavrerios. Aí disse assim: eu sou a vid, vosotros los sarmentos, el que permanece em mim e eu en ele, esse dá muito fruto, porque separados de mim, nada podeis fazer. Se alguno não permanece em mim, é echado fora como um sarmento e se seca, e los recorrem, los echan al fuego e se queimam. Se permaneceis em mim, e mis palavras, em quem? Em vosotros, que disse? Pedireis lo que querais, e que é lo que usted ha pedido. Porque através do pedido, nós outros também mostramos o fruto de nossa conversão. Se acuerda de Salomão, quando se apresentou duas mamás, uma que el hijo havia muerto, porque ella deu vuelta sobre ele e lo sufocou, e agarrou al hijo de la outra por la noche que estava vivo, lo tomou para si, e dijo: és mi hijo. La outra dijo: não, este es mi hijo, tu mataste el tuyo e agarraste el mío. Se acuerda, quando as duas foram delante del rei Salomão, que dijo Salomão? É fácil, corta a criatura donde? Corta na mitad, queda na mitad para uma e la mitad para la outra. Uma das mulheres disseram que não, deixa que el hijo quede con ella, por favor. Então Salomão agarrou a criatura e entregou para esta mulher e disse: tu eres la mamá. Porque através de lo que ella pediu, ela mostrou que verdadeiramente ella era la madre. Lo mesmo acontece quando nós outros temos de parte de Deus esta liberdade para pedir. E através de nossa petição, nós outros mostramos quem ou qual coisa é a mais importante para nós outros. E será que o mais importante para você ha sido o Espírito Santo? Porque de pronto você hace ajuno de Daniel, de pronto você se queda 21 dias sem ver televisão, sem ler periódicos, mas você quer o Espírito Santo para que se cumpra aquela palavra que disse: recebereis poder. Você diz: eu quero ser forte, recebereis poder.
al descender sobre vosotros el Espírito Santo. Ou quizás você disse assim: não, eu quero ter o Espírito Santo, porque está escrito que Ele é o Consolador. Às vezes eu ando meio triste, eu ando tão triste, eu preciso que alguém me consuele. Então você quer o Espírito Santo para consolar a você, ou para fortalecer a você, mas você se olvida, melhor dito, que a mesma palavra que disse que recebereis poder ao descender sobre vosotros el Espírito Santo, disse que sereis mis testigos. Sereis mis. Então, quando a pessoa disse assim: eu quero mais que todo tu presença, ó Deus, tu Espírito, ó Deus, porque mais que cura, ouro, prata, mais que família, eu quero ser testigo tuyo, testigo de que o Senhor vive em mim, testigo de quando a gente mirar-me, dizer assim: Deus está em Ele, está em ela. Diga graças a Deus. Então, quando Deus vê isso em uno, Ele envia o Espírito Santo. Quem compreendeu? Vocês compreenderam? Seguro que sim? Pedir lo que querais, e que? E o será hecho. Evidencie o Espírito Santo. Tenha o Espírito Santo como seu pedido principal. Graças a Deus. A Bíblia, quando disse buscad las coisas de lo alto, donde habita Deus, significa justamente buscar o Espírito Santo mais que todas as coisas. E depois disse que todas as demais coisas serão añadidas. Todas as demais coisas. Priorize a Deus. Priorize o Espírito Santo.